Olá! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece como funcionam os flip-flops com clock? Caso você não saiba essa resposta, não se preocupe. Hoje veremos em detalhes como eles funcionam. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos primeiro entender o que é um flip-flop. O flip-flop consiste em um circuito sequencial. Esse tipo de circuito é diferente dos circuitos combinacionais, que são aqueles cujos valores de saída dependem exclusivamente dos valores de entrada. No caso dos circuitos sequenciais, existe uma realimentação, ou seja, todo o valor de saída ele passa a realimentar as entradas, gerando assim então um novo tipo de circuito. Mas você deve estar se perguntando, para que serve afinal de contas um flip-flop? Muito simples. Ele serve como um elemento de memória, pois através deles conseguimos armazenar um bit. Então você pode estar se perguntando, nossa, mas um bit é muito pouco, né? Para que eu vou querer armazenar um bit? Bom, no caso prático mesmo, a gente usa sequências de flip-flops e armazenamos assim então sequências de bits. Existem dois tipos de flip-flops, assíncronos e síncronos. Os assíncronos são aqueles cujos valores de entrada podem mudar a qualquer momento, enquanto que os síncronos são aqueles que mudam os valores de acordo com o sinal de clock. Os flip-flops assíncronos são menos realistas e na prática quase não os vemos, enquanto que os flip-flops síncronos são mais realistas e por meio deles torna-se possível fazer a detecção de defeitos. Além disso, a velocidade de um sistema digital está associada com o clock, ou seja, quanto maior for o clock ou maior a frequência do clock, mais rápido será um sistema digital. Nessa figura, vemos o exemplo de um flip-flop SR com clock. Perceba que temos três valores de entrada, sendo eles o set, o reset e o clock. E temos o flip-flop formados com portas NAND. Neste caso, os pulsos de entrada alimentam a entrada clock. Você deve estar se perguntando, mas para que de fato serve o clock? Muito simples. Ele atua como uma forma de controle, ou seja, podemos ativar o circuito com uma borda de subida ou uma borda de descida. A borda de subida ocorre quando temos um intervalo de tempo e um bit passa do valor 0 para o valor 1. Enquanto que a borda de descida também temos o mesmo intervalo de tempo, mas ocorre o contrário, pois temos uma transição do bit 1 para o bit 0. Vejamos agora na prática como funciona o flip-flop SR com clock usando o simulador Logisim. Bom pessoal, então agora a gente passa aqui para o Logisim, né, para simular o circuito. Então perceba o seguinte, esse aqui é o circuito, tá? Ele vai no início aqui no estado original, quando está todo setado em 0, tá? Vocês podem ver aqui que a saída Q e complemento de Q, elas estão para falso, mas é assim mesmo. Então só para retomar, o importante aqui nesse circuito que a gente tem que lembrar é ver aqui a tabela verdade dele, né? Como é que funciona. Então o flip-flop só vai funcionar quando o nosso clock aqui, ó, ele tiver como 1, tá? Caso contrário, não vai funcionar em nenhuma situação. Então o que eu vou fazer? Para a gente testar o funcionamento dele, eu vou colocar o clock como 1. Então percebam que o nosso circuito aqui, o flip-flop SR com clock, ele é formado por portas NAND, né? Então agora nós temos uma entrada alimentando a porta. Então agora a gente tem que trabalhar com a set e a reset. Então agora que eu tenho o clock habilitado, quando eu tenho o meu set igual a 1, né, que eu colocar igual a 1, percebam que eu tenho aqui então o meu valor de Q como 1, certo? Então a entrada aqui que vai dar erro é quando eu coloco o set e o reset como 1, ó, porque daí eu tenho Q e complemento de Q como o mesmo valor e não pode por definição, né? Então essa entrada aqui é a entrada que dá erro, a entrada que eu tenho que evitar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o set para 0 e o reset para 1. Então percebam que agora eu guardei aqui no meu Q, eu guardei o bit 0 e no complemento de Q eu tenho 1, ok? Então agora eu vou colocar aqui de novo, né? Vou setar o meu reset para 0 e vou colocar o meu set para 1, ó, pronto, o valor invertido. E assim eu posso ir fazendo as alterações, tá? Sempre com o clock habilitado em 1 e alternando os valores de set e de reset. E percebam que quando eu tenho set igual a 0 e o reset igual a 0, o meu valor que eu tenho aqui em Q, o complemento de Q, ele não muda, tá? Então vou fazer novamente aqui, ó, set igual a 1, né? Q igual a 1. Agora eu vou colocar set para 0, mantive aqui o Q igual a 1 e o complemento de Q para 0, né? E no momento que eu coloco o reset para 1, eu inverto o valor, tá? Então essa aqui é a simulação do funcionamento
do flip-flop 7R7 com clock. Neste vídeo, vimos as diferenças entre os circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais, sendo que os flip-flops pertencem aos circuitos sequenciais. Além disso, vimos que existem flip-flops síncronos e assíncronos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso esse assunto te interesse, se inscreva no canal. Assim, outras pessoas também conhecerão esse conteúdo e todos nós aprendemos juntos. Nos vemos no próximo vídeo.